Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o diagrama ferro-carbono, né? Na verdade eu vou falar só o que ele representa, né? Que por si só já é bastante coisa, né? E aí também fica a informação importante, né? Tem muito aluno que acaba, quando chega nessa parte de diagrama, de pô, diagrama ferro-carbono, tem vários tipos de diagrama aí no que diz respeito à parte de tratamento térmico, mas entenda-se que os diagramas eles têm um objetivo que é justamente você ver ou monitorar, né, analisar a variação de um determinado elemento com base nas variáveis, né? E no caso do diagrama ferro-carbono, ele acaba sendo mais simples, né, mas sem menosprezar a importância do mesmo, porque ele sempre vai estar levando em consideração uma análise vertical, né, de um elemento, né? Exemplo, aqui a gente tem, né, um fragmento aí de diagrama ferro-carbono, não, melhor um fragmento não, né, um diagrama ferro-carbono, né? E exemplo, vamos supor que a gente tem um aço com 0,5% aí de teor de carbono, né? Então vamos considerar aqui com 0,5% aqui no centro. Deixa eu marcar aqui no centro. Então, nesse caso aqui, como ele vai estar no centro, o que é que acontece? Essa linha que eu marquei de amarelo representa justamente a variação possível para esse aço, né? Então, todas as outras informações do diagrama ferro-carbono eles não vão ter importância porque a gente está verificando apenas ele com 0,5%, né, 0,5%. Né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem a relação da indicação do percentual de carbono e nessa relação vertical a gente tem justamente o que? A temperatura. Né? Então, a gente vai saber qual é a fase, né? Também o diagrama ferro-carbono é chamado de diagrama de mudança de fase, ou seja, qual é a fase que aquele aço ele vai estar. Ele vai estar naquele momento com base na temperatura. Então, exemplo, se ele está na temperatura ambiente, né, vamos supor que aqui seja a temperatura ambiente, ele vai estar com esse fator aqui específico. Né? Então, o que isso aqui representar, né, de volume, de tipo de mudança de fase, é o que ele vai estar naquele momento. E com a mudança da temperatura para mais ou para menos, né, levando em consideração aí até o limite, né, de zona de fase crítica, enfim, limite de mudança até chegar para o estado líquido do aço, a gente vai ter toda essa possibilidade aqui de variação. Zona austenítica, ferrítica, enfim. A gente vai ter toda essa variação, mas apenas levando em consideração essa linha vertical. No exemplo, eu estou com aço com 3%, né? Supondo aí um ferro fundido, né? Está lá 3%. Eu sei qual é a variação que ele vai ter. Ele vai estar somente nessa linha aqui variando, né? Então, apenas para ficar com essa informação de que a variação do diagrama ferro-carbono, primeiro ponto, qual é a porcentagem de teor de carbono? Marcou no gráfico, no diagrama, vai ser só uma relação vertical. A gente só vai estar observando qual é a relação com base na temperatura. Nada mais do que isso. Agora, tem outras variações de uso do diagrama ferro-carbono que a gente vai ver depois, que é, exemplo, quando você tem uma zona de transição, que aí precisa calcular como é que está a mudança de fase, né? O percentual que ele vai ter em uma determinada fase, qual o percentual que ele vai estar na outra fase, mas isso aí é uma coisa para um outro vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!